bode expiatório tem a ver com o sagrado? Porque o bode expiatório é usado para acalmar o sagrado. O sagrado é capaz de nos tornar insignificantes? Essa é da natureza dele. O capitalismo conseguiu customizar até o sagrado? Ah, você compra um sagradinho em qualquer lugar. A política tomou o lugar do sagrado? Desde a Revolução Francesa. Olá! No programa de hoje, nós vamos explorar o sagrado através de 4 perspectivas. O sagrado que se manifesta na violência, o que pode surgir a partir de uma experiência sublime, o que pode estar contido em objetos e o que pode aparecer até na política. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, a criação de Adão, essa imagem que a gente está vendo aqui, foi pintada por Michelangelo na Capela Sistina e é a representação do que talvez seja o encontro mais profundo entre Deus e o homem. Esse mesmo Deus é aquele que, segundo a Bíblia, exigiu que Abraão matasse o seu filho. Um episódio que o Caravaggio retratou no Sacrifício de Isaac, esse quadro que a gente está vendo agora. Então, Pondé, as religiões, e não só a religião cristã, ela está cheia desses episódios de sacrifícios humanos, sacrifícios animais, punições, sangue. Por que tantas vezes o sagrado está associado a esses episódios de violência? Porque assim é o sagrado ao longo da pré-história e da história em muitos casos, né? E muito provavelmente porque a gente percebeu que a gente sofria violência e aí então a gente projetou a ideia de que algo ou alguém causava essa violência. Então veja que quando Deus manda Abraão sacrificar o filho, Abraão não fala assim, como assim, sacrificar seres humanos, Deus? Né? Agora, o que há de se perceber, aliás, em relação ao sacrifício de Isaac, é que num dado momento Deus fala, não, Deus proverá a vítima, que será o cordeiro. Né? Ou seja, com o cristianismo interrompe-se a lógica da violência do sagrado. Ao longo do Velho Testamento, Deus e os seus profetas vão dando exemplos de que, por exemplo, Deus não quer sacrifícios, Deus quer que você cuide dos órfãos e das viúvas, certo? Ou seja, o Deus israelita ele vai se transformando num Deus de caráter ético para desaguar na figura de Cristo como uma espécie de clímax desse caráter ético. Tá, voltando só um pouco, Pondé, a gente está falando aqui na esfera religiosa, então, para quem crê em Deus, para quem crê nos deuses, algum Deus, esse conceito do sagrado é familiar. E para quem não crê, onde é que está o sagrado nessa? O que é o sagrado para quem não crê? Olha, aí alguém pode dizer que para quem não crê, não é sagrado em lugar nenhum. Nada é sagrado. Como dizia o Belchior, nada é sagrado, nada é misterioso, lembra? Então, assim, agora, é claro que, por analogia, alguém pode usar a expressão sagrado, às vezes, muitas vezes como adjetivo, para, tipo, a minha mãe é sagrada, no sentido de que eu adoro a minha mãe, foi uma super mãe, alguma coisa assim. Tá, mas aí já é uma licença poética. Qual que é a definição do sagrado? Olha, Thaís, a definição do sagrado é um objeto de largo debate. Grosso modo, os chamados estudos de religião não teológicos, ou seja, quem estuda a religião não a partir da fé, de dentro da religião, como se fala, você tem um carinha chamado Schleiermacher, 1799, alemão, cultura e língua alemã, que ele vai dizer que o sagrado, na realidade, é o infinito e o sentimento que a gente tem de dependência desse infinito. Né? Então, um outro vai dizer que o sagrado é aquilo que tem poder sobre tudo e nos faz nos sentir criaturas. Certo? Isso é o Eliade, Mircea Eliade. Então, Mircea Eliade vai dizer também que o sagrado é aquele que é.
aquele que é poderoso. E aquele que nos faz sentir pequenos e insignificantes. Irrelevantes, pequenos, é isso aí. E ao mesmo tempo que nos protege dessa insignificância e dessa irrelevância. Muitas vezes se a gente conseguir convencê-lo, né? Bom, então a gente falou do Schleiermacher, falou do Eliade, mas tem também essa concepção interessante do René Girard. Então ele diz que o sagrado é violento porque a violência tinha uma função, digamos, quase social, né, de aplacar uma tensão numa comunidade que estava à beira de um conflito. Então, daí a ideia do bode expiatório. Então, a violência serviria para aplacar esses conflitos numa comunidade, para pacificar essa comunidade. Como que ele chegou a essa formulação, Pondé? Religião é uma entidade sócio-histórica e política. Nela há experiências de poder, hierarquias de poder, há vínculos sociais e ela se dá num tempo histórico específico, algumas durando até hoje, por exemplo, mas nasceram em um determinado momento. E grupos sociais têm violências explícitas e implícitas. A ideia é que quando você faz jorrar sangue inocente, quando você sacrifica um ser humano ou um animal, o que acontece? É como se você estivesse aplacando aquele desejo agressivo que o ser humano tem dentro de si. Nesse momento, o Girard, ele está em algum diálogo até com o próprio Freud, no sentido de que há em nós um movimento de violência, de destruição, que nos é intrínseco de alguma forma, né? E por isso, somando-se à experiência fenomênica histórica, que há violência nas religiões, né? Que há rituais que derramam sangue, é muito razoável supor, como ele vai supor, de que, portanto, existe uma relação entre aquele que é sagrado ou aquilo que é sagrado, o poder sobre todos, e se eu ofereço para ele sangue, ele fica calminho um tempo. Ou seja, nós ficamos calminhos um tempo. Para entender como essa lógica de Girard atravessa o passado e continua presente no mundo atual, vamos conversar com o historiador e doutor em ciência da religião, Maurício Rigg. Seja bem-vindo, professor. Obrigada por estar com a gente aqui hoje. Obrigado a vocês pelo convite, agradeço aí, é uma honra participar do programa, junto a você, Thaís e ao Pondé. Obrigado você, Maurício, por aceitar o convite. Então, professor, o seu antigo professor, como ele estava falando aqui sobre Girard, era preciso, segundo Girard, fazer jorrar sangue, né, para poder, então, aplacar uma violência intrínseca das comunidades e assim trazer de volta a normalidade. Você vê hoje, na contemporaneidade, essa dinâmica se repetir de alguma forma? Está valendo? Ela está valendo, mas em outras bases, né? Porque o que o Girard percebeu em seus estudos, ele percebeu que o ser humano é um animal absolutamente mimético, certo? Nós somos diferentes dos demais animais, demais mamíferos, por uma série de razões, mas sobretudo porque imitamos muito bem uns aos outros. Ou seja, ao imitarmos uns aos outros de forma extremamente intensa, até mais do que os primatas, nós também somos muito competitivos. Por conta disso, desse desafio, foi preciso encontrar alguma forma de viabilizar a sociabilidade humana. E para Girard, essa forma primeira e absolutamente genial de sociabilização do ser humano foi entre aspas, tá? A invenção da religião. Não existe sociedade humana antiga, arcaica, tribal, em que não haja o fenômeno da religião. Você vai encontrar esse fenômeno em todas elas. E mais, você vai encontrar também em todas elas o fenômeno do sacrifício. E não mais acreditar nos sistemas sacrificiais, a nossa capacidade de nos mantermos socialmente ordenados, ela complica, porque nós não temos mais como fabricar bodes expiatórios eficientes. Mas, Maurício, então a gente poderia concluir a partir do que você falou, de que então a gente não tem mais uma chave antropológica cultural para resolver o problema da violência. Então, se a gente precisa do sacrifício para resolver
a dinâmica da violência do grupo social e os sistemas sacrificiais entram em crise, a gente não sabe mais o que fazer com a violência? Exatamente. E essa é a mensagem profunda de Cristo, né? Porque o que o mundo antigo fazia? O mundo antigo, nós falamos das culturas humanas, né, do ser humano, no mundo antigo nós transferíamos a nossa violência para os deuses. Era isso que era feito. Esse é o procedimento fundamental de todo o sistema religioso arcaico, certo? É a transferência de violência. Quer dizer, são os deuses que pedem sangue, não somos nós. Nós limpamos a nossa cara nos deuses. Em boa medida, todas essas ideologias totalitárias da modernidade, que são de fato pseudo-religiões, né, ou religiões seculares, elas são produtoras em larga escala de bodes expiatórios, mas elas fracassam, assim, elas não têm condição de manter as suas justificativas em pé por muito tempo, como a própria história mostra. Então, professor, agora a gente vai ver um trecho do filme britânico O Homem de Palha, em que uma comunidade acredita que a única forma de garantir a sua sobrevivência é sacrificando um homem. Vamos dar uma olhada juntos. Esse filme, não sei se já tinha visto esse filme, Maurício, eu assisti esse filme. Não. Eu estava pensando aqui e comentei que quando eu vi o filme eu tinha vontade de socar a cara do cara que estava falando, porque ele estava como que, sei lá, vomitando toda uma tese de alguma forma iluminista, certo? Tentando explicar para aquelas pessoas que havia ali problemas de má condução técnica da colheita, certo? E que se eles corrigissem essas más condições técnicas, eles teriam mais maçãs ou alguma coisa assim. E enquanto aquelas pessoas estavam, digamos assim, numa outra vibe, elas estavam ali quase que, forçando a linguagem, na pré-história absoluta. Elas estavam achando que, sacrificando o homem de palha, no caso, né, que eles vão queimar ele, que aí elas iam recuperar. Ou seja, elas estavam pré-desmagificação do mundo, que fala o Weber, né? Elas estavam ali numa situação mágica, por isso que é tão claro como o Weber identifica o profetismo hebraico e a ciência, né? Explicando, olha as causas das coisas e não ache que se você faz assim ou sacode um bonequinho vai acontecer alguma coisa no mundo. Então essa cena, você não acha que é bem tipo do que você estava falando? Absolutamente, sim. No mundo antigo, quando alguma coisa dava de errado para alguém, ou para uma coletividade, um revés, uma crise profunda, seja lá qual fosse a natureza, pode ser uma praga, uma seca, um revés militar, seja lá qual fosse a natureza do revés ou da crise, a primeira coisa que a pessoa pensar é o seguinte, o que eu fiz de errado para desagradar aos deuses, certo? A recuperação do favorecimento dos deuses se dava sobretudo via sacrifício, ok? Na verdade, o que o cristianismo instala a partir de então, a partir da sua emergência como força cultural, né, é uma certa descrença generalizada. Essas potestades, elas perdem a autoridade metafísica. E quando, por exemplo, nos evangelhos, tem aquela passagem famosa, né, em que Jesus fala que viu Satanás cair do céu como um raio, ele está falando exatamente disso. Está dizendo o seguinte, a partir de mim, Satanás perde o seu trono celeste, certo? Ele perde o seu poder metafísico sobre as culturas humanas. É disso que ele está falando no sentido teológico. É isso aí. Maurício Rigg, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela conversa, até a próxima. Obrigado a vocês, agradeço a todos e um grande prazer rever o Pondé. Prazer meu, obrigado Maurício. Valeu. E no próximo bloco, o sagrado que faz a gente se sentir minúsculo. No bloco anterior, nós vimos que a raiz do sagrado é violenta. E agora a gente vai falar de outra face do sagrado. É aquela que traz uma experiência capaz de nos tirar do centro do mundo, que nos coloca em contato com o sublime. Pondé, que experiências são essas e em que momentos que elas podem acontecer na vida de uma pessoa que crê e que não crê? Primeiro, assim como a gente citou há pouco aquele alemão Schleiermacher, né? O Schleiermacher, assim como Kant também a gente vai ver, existe uma dimensão estética
na experiência do sagrado. Quando em filosofia você fala que uma dimensão é estética, você está se referindo à dimensão na qual você sente coisas, sensorialmente, inclusive. Porque as teses do grego é justamente sensação. Então, portanto, faz parte daquilo que é considerado sagrado ao longo da história, em várias religiões históricas diferentes, experiências em que você é tomado sensorialmente por alguma coisa que é gigantesca. Vou dar um exemplo concreto. Cataratas do Iguaçu, certo? Você vai às Cataratas do Iguaçu, aquele volume de água, aquele barulho ensurdecedor, faz com que muitas pessoas que, inclusive, já me falaram, tenham uma experiência como se ali ela estivesse diante de alguma coisa extremamente poderosa, né? Que pode destruí-la num segundo, mas que ao mesmo tempo é de uma beleza gigantesca, certo? Essa é a dimensão estética. E que é uma dimensão que ela é muitas vezes relacionadas a sagrado, né? Então, ali um vulcão, uma erupção vulcânica, você vê a Terra da Lua. Todos esses exemplos que você deu, coincidentemente, têm a ver com uma certa altura, né? Isso porque o Eliade fala isso, não que você associa as grandes alturas aos lugares inacessíveis, portanto, onde pode estar o divino, onde mora Deus nas montanhas. Que você é minúsculo. E te é pequeno ao mesmo tempo. Assim, diante de manifestações da natureza gigantescas, a natureza mostra para nós como a gente é pequeno, e aí o universo, o espaço exterior à Terra seria isso na enésima potência, né? Onde a Terra e a natureza na Terra é o insignificante, né? Então, por isso, quer dizer, o Eliade, assim como o Schleiermacher vai falar desse sentimento de que o sagrado é o infinito, que tem poder sobre tudo. E, veja bem, eu repito o que ele falou, porque quando o Schleiermacher vai definir, digamos assim, essa nossa descoberta, esse entendimento do que é o sagrado, ele vai usar a palavra sentimento. Ele fala, é um romântico, do período romântico, um sentimento de que você está diante de alguma coisa que é infinita, extremamente poderosa e da qual você depende. Então, Pondé, vamos ver agora o documentário Baraka, dirigido por Ron Frick. Ele mostra um momento em que o sagrado se revela na natureza e parece ser percebido por olhos muito parecidos com os nossos. É claro que um cético pode dizer, não, essa música é evidente. Mas a verdade é que, é claro que a cena funciona, mas o olhar que o macaco tem, né, a forma como ele gira ao redor, e o que é chocante é quando, eu sempre penso isso, né? Quando você olha para esse ser, como não vê que a gente é parente dele? É chocante, cara. Assim, quando você encara um desses nossos parentes próximos e ele olha você de volta, é evidente que ali tem um ser que é muito próximo de nós. Talvez não chegou à linguagem, ou pelo menos a linguagem que a gente conhece, e a gente percebe isso nos olhos desse macaco. Por isso que dá a impressão que ele está vendo o sagrado. Tirando a música, a maneira como ele olha para cima e como ele percebe o que está acontecendo à volta dele, parece que tem uma consciência, uma tomada de consciência naquele momento. Exatamente isso. Quer dizer, a imagem, é claro que tem gente que fala, não, mas isso é a câmera que não sei o quê, que tá. Mas o fato é que a imagem desse macaco ali, porque não é inteligência artificial, olhando para as coisas, a pergunta que a gente pode fazer é, e quem disse que o macaco pode não perceber isso? Talvez ele perceba, talvez ele fique, de alguma forma, eu vou usar uma palavra humana, porque as palavras que a gente conhece são todas humanas, parece que ele fica encantado com o que ele está vendo,
né? E ele naquela água, e é na tua terra, né? É No o Japão. macaco das neves no Japão. Então assim, parece que ele está olhando aquilo tudo, ele é parte daquilo, e é muito fácil, acho que esse é um outro elemento, nos colocar no lugar dele e perceber o que ele parece que está percebendo. E ao mesmo tempo o fato de ele parecer que está percebendo o que um ser humano perceberia, ao mesmo tempo é encantador. Por isso que a teoria darwinista, às vezes, ela tangencia o sublime. Ao contrário do que os céticos iniciantes pensam. Nós conversamos com o guia de montanhas, Carlos Santalena, e com Mia Moretti, presidente do Instituto Verde Azul. Eles falaram de momentos em que experimentaram a sensação do sublime na natureza. Vamos ouvi-los. Eu sempre fui apaixonada pelas baleias porque eu cresci vendo a caça de baleias. Então eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na vida para poder ajudar esses animais. E aí logo na faculdade eu tive a oportunidade de fazer um estágio e eu lembro que a gente estava no barco e eu vi a baleia de muito distante. Eu acabei tirando foto daquele bicho enorme que estava tão longe e acabaram meus filmes, mas daí ela aproximou. E a sensação foi de tanta plenitude, de tanta vontade, eu realizei o sonho da minha vida, que eu falava assim, ai, se eu morrer hoje eu vou morrer feliz. O objetivo principal nem era ser, vamos dizer, o brasileiro mais jovem, era simplesmente conhecer o Everest mesmo, ter a oportunidade de estar lá. É um antagonismo entre a sua pequenez versus o quanto você é capaz, né, diante de si mesmo. É o quanto você ganha poder ao fazer algo que realmente parecia impossível ou que te dava extremo medo inicialmente, né? Isso te traz sensações de vida, né, de presença nessa vida que são diferentes que a gente tem do cotidiano. Eu trabalho há 31 anos com baleias de Bart. E hoje, se eu encontro uma baleia de Bart, eu me emociono. Só de falar eu me emociono, porque é um ser que tem essa capacidade de encantar as pessoas, né? Uma vez eu estava acompanhando uma filmagem, um trabalho de estudo comportamental, que eu pude entrar na água para filmar a baleia embaixo d'água. Olha, eu saí numa paz, assim, eu falo que foi ao contrário da adrenalina, né? Eu subi para o barco num estado de paz que eu não imaginei, né? Enquanto as outras pessoas estavam nervosas, ansiosas, tal, eu cheguei muito, muito, muito tranquila assim no barco. Foi impressionante ver esse bicho embaixo d'água. Lá em cima, né, é um momento em que eu brinco assim com muita gente que a gente não dá tempo da gente contemplar tanto, né? Porque a descida pra gente é muito importante. A maior parte dos acidentes acontecem durante a descida, depois que o alpinista, né, já tá cansado, já atingiu o grande objetivo dele, que seria aí atingir o cume, né? E esse êxtase esperado, todo mundo fala, pô, mas a sensação não é boa de subir, né, etc. Realmente, né, te dá um conforto, né, de ter atingido algo grande que você mesmo se propôs a fazer e que te colocava medo inicialmente, mas que você conseguiu passar por ele, né, te coloca numa situação de força, né, de poder interno muito boa, muito presente. Claro que você celebra lá, tem um momento muito bom. Essa sensação que eu comentei vem depois, né? Vem dias depois, quando você desce e olha, né, de baixo para cima o que você subiu, e que parece a princípio impossível para um ser humano comum, né? E é realmente possível, né? Mas é incrível que todos os dias, quando eu vejo uma baleia de Bart, eu me emociono. Todos os dias tem algum aprendizado, todos os dias ela pode agir de forma diferente. A gente se sente tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão gigante, né? De ter a oportunidade. Que presente eu poder dedicar minha vida e ter
esse contato com esses animais diariamente, né? A montanha, ela, na minha opinião, ela coloca a gente, né, num lugar mais humano, que eu digo, né, de ser humano, que é mostrar realmente o quanto a gente é pequeno, né, diante do todo, diante da própria natureza em que a gente está inserido, né. Então ali a gente percebe, né, ao mesmo tempo uma pequenez, né, e uma força interna de poder passar, vamos dizer, por qualquer dificuldade. Se você parar para pensar, existe iminência de morte o tempo todo, né? Então, você estar na montanha te traz uma compreensão muito maior sobre esse pertencimento e, consequentemente, sobre a vida e sobre a morte também. Isso muda a perspectiva do ser humano, né? Interessante isso que ele falou, né? Te coloca no seu lugar. É só um reconhecimento, no fundo. Mas é exatamente essa frase dele é paradigmática da ideia de que, aliás, como fala o próprio Eliade, de que, mas não só ele, de que o sagrado tem essa capacidade de nos colocar no nosso lugar, que, aliás, é normalmente traduzido como experiência de descentramento do mundo. O mundo para de passar por mim e eu percebo que, na realidade, eu sou um pequeno adendo a uma coisa gigantesca. Isso seguramente faz parte das descrições do que é o sagrado ao longo dos séculos e dos milênios. A descrição dos dois é absolutamente descrição de livro, no bom sentido do termo. Quer dizer, o que ela fala quando ela viu a baleia se aproximando, né? E que isso daí foi uma experiência como se o mundo pudesse acabar ali, é exatamente o tipo de experiência estética do sagrado. E que a natureza, imagine nós da natureza, milênios e milênios, devemos ter tido e se tem até hoje, certo? Ela é uma cientista, tá? Ou seja, funciona na lógica científica, mas, no entanto, essa relação dela com a baleia, quando a baleia se aproxima dela, é quase como se ela pudesse ter tido a experiência de que a baleia veio até ela, a reconheceu, certo? Como se ela fosse dizer alguma coisa para ela. E a mesma coisa o alpinista, né? Quando ele fala que a montanha, como você disse, coloca ele no lugar. Ele percebe o quão pequeno ele é diante de uma imensidão gigantesca, né? E no próximo bloco, é possível carregar o sagrado no bolso? A gente volta já. Já falamos sobre o sagrado violento, o sagrado que traz o sublime, e agora vamos falar do sagrado que se carrega no bolso. Pondé, de onde que vem essa ideia que a gente vê se repetir ao longo da história, de que a gente pode portar o sagrado, assim, na forma de um amuleto, de uma relíquia, de uma foto? De onde vem essa ideia? Por exemplo, vamos dizer que tal pessoa carrega um pequeno cristal na bolsa. Tá? O cristal, até onde eu sei, eu não sou especialista em cristal, mas acho que é uma pedra que dura muito tempo, que inclusive a beleza dela é resultado de muito tempo, de erosão, uma coisa assim, né? Então, as pedras, tanto que tem na Austrália, acho que é uma pedra sagrada para os aborígenes, as pedras, elas carregam a característica de permanência, tá? Tempo geológico dura muito tempo, né? Então, a característica de permanência é um dos elementos que os seres humanos parecem atribuir ao que é sagrado. Porque contrasta com a nossa impermanência. Exatamente. Nós somos impermanentes, somos frágeis e irrelevantes. Uma pedra, se ela for gigantesca, ainda é maior. Mas mesmo que ela for pequena, ela é, digamos, um ser que permanece ao longo do tempo, a diferença de nós. E o sagrado é um ser que permanece ao longo do tempo, porque ele é dito como infinito, poderoso, dono de tudo. Então, quando você pega uma pedra dessa e coloca na bolsa, é como se você estivesse trazendo um pouquinho dessa característica de permanência e, com isso, você protegesse
a você da impermanência que você carrega dentro de você. A mesma coisa você carrega um santinho, a foto de um santinho. Um santinho é o cara que a igreja diz que, tipo assim, é especial. Sei lá, está perto de Deus, é cânone, certo? Como se diz. E aí, quando eu ponho um santinho na bolsa ou na carteira, o que significa? Que eu estou trazendo alguém que é um intermediário com o cara que é dono de tudo. Então, eu ponho esse santinho ali na bolsa, significa que ele, um pouquinho desse poder que ele intermedia, está comigo dentro da bolsa. Então, se alguém tentar me assaltar, por exemplo, de repente ele me protege. E, ao mesmo tempo, ele dá visibilidade para esse poder que é invisível. Apesar de que, olhando a segurança pública no Brasil, até dá a impressão que não está funcionando muito bem. Isso daí. Mas sem querer ser cético fora do lugar, o fato é que, sim, essas... Quer ver outro exemplo? Os exemplos são tantos. Pessoas que pedem, quando alguém vai a Israel, Israel é uma das grandes hierofanias, como se fala, quer dizer, uma das grandes, em termos geográficos e históricos, de manifestação do sagrado no mundo judaico, cristão e muçulmano, né? Muçulmano por causa da subida de Muhammad ao céu ali de Jerusalém, segundo narra a história dele. Então, assim, sendo Israel um local extremamente sagrado para 3 grandes religiões, né? O resultado é que tem gente que pede para, quando uma pessoa vai a Israel, trazer terra de Israel. Olha aí. Porque supostamente aquela terra é sagrada, porque Jesus pisou. Moisés não, que Deus não deixou pisar lá. Josué pisou, rei Davi pisou, Salomão pisou, certo? Então você traz aquele pouquinho de terra e aí a pessoa guarda junto com vela, imagem de santo. Normalmente quem pede isso é cristão, né? Os judeus não têm essa relação exatamente dessa forma. Mas é sagrado, você acha que te protege, você está pertinho de Israel, a Terra Santa. E nós fomos às ruas descobrir que tipo de amuleto as pessoas carregam nas suas bolsas. Vamos ver. Vocês usam algum amuleto? Eu uso um de Arcanjo Miguel. Eu acho sempre bom ter uma proteção, principalmente andar na rua e ter em casa. Em casa eu tenho espada de São Jorge, eu tenho uma imagem de Exu e aí na minha chave eu tenho o Arcanjo Miguel que eu ganhei. Na real eu tenho um Santo Expedito na minha capinha. Minha avó me deu e aí eu coloco na capinha porque sempre está comigo o celular, então é isso. Eu sou messiânica. O que significa? Pode explicar um pouquinho? Luz divina. Temos com ele nós temos a permissão de emanar luz através das mãos para as pessoas. A igreja messiânica é maravilhosa. Amuleto, não. Superstição. Não anda com nenhum? Não, nenhum. Nem em casa? Nem em casa. O único amuleto que eu tenho é a palavra de Deus. Porque superstição é algo paralelo, né? Algo que remete assim à fé de cada um. E a nossa fé, ela não prega isso. Eu uso esse daqui de amuleto. É um objeto de poder que eu coloquei um propósito e eu sempre caminho com ele para me lembrar do que eu quero buscar, sabe? Aí é para me manter no meu caminho. Eu acredito que o alho é bom contra energias ruins, negativas. Eu ando com dente. Porque eu acredito que na vida tudo é energia, positivas e negativas, né? O universo inteiro se move à base de energia, tudo é energia. As boas eu quero para mim, Deus, Jesus, coisas boas. As ruins eu não quero que cheguem a mim. Não ando. Que amuleto é tipo algo que você vai acreditar. Algo que você, tipo assim, se eu tô andando com isso vai me dar sorte. E meio que vai te fazer de uma forma acreditar no potencial do que aquilo pode acontecer, não que aquilo vai fazer diferença. Mas só o fato de você acreditar em algo vai te dar força de você chegar àquilo que você almeja, sabe? Olha, interessante os depoimentos, né? Mas eu tenho a impressão que talvez... É claro que qualquer cético pode criticar. Religião é a coisa mais fácil de criticar do ponto de vista cético iniciante, como eu estava dizendo. Mas eu, pessoalmente, acho que uma das piores coisas que você pode acreditar é em si mesmo. Isso daí, acho melhor carregar pedra na bolsa, santinho, alho,
Mas acreditar em si mesmo é sinal de que, na realidade, ali é uma degradação do entendimento, sabe? Mas, assim, Mas você acha prova de autossuficiência não carregar nada, é isso? Não, muita gente acha que é uma prova de autossuficiência, não carregar nada, né? E é tudo bem, eu não estou dizendo que a pessoa tem que carregar. Eu só fui longe, ouvindo os depoimentos, pensando, olha, eu acho que tem gente por aí que acha que não carrega nada, que quem carrega coisa é bobo e tal, mas acredita em si mesmo, sabe? E aí eu fico, acreditar em si mesmo é sinal de que você nunca juntou 2 mais 2 igual a 4. Né? Pois eu já fiquei mais surpresa ainda de ver o quanto as pessoas carregam coisas e até alho. Mas carrega mesmo. Carrega mesmo. Mas alho tem barato com... Como ele bem falou, energia ruim, vampiro... É vampiro ou lobisomem? Eu confundo os dois. Apesar que eu sei que é uma heresia, né? Para quem acredita no negócio. Mas acho que vampiro também pendura no pescoço, põe na porta de casa. Sabe essas coisas, né? E assim também, tem um que carrega um santo expedito que a avó deu. Eu carrego o santo expedito que minha avó me deu. Quer dizer, tanto o santo expedito quanto a avó são sagrados para ele. Era um cara, né? Então, assim... os depoimentos são de livro, né? No sentido de ter aquela messiânica, que é assim, um braço bastante peculiar da tradição cristã, né? E que tem ela fala de imposição de mãos, é a chamada energia Jorei, que eles chamam de Jorei, né? De fora parece reiki, para quem está olhando de fora, o gesto, mas que também significa que purifica, fortalece. Ou seja, se alguém da pré-história que entende português e sobrevivesse à viagem no tempo, ouvisse isso, e olhe, quando eu falo pré-história, eu não falo pré-história como negativo, hein? Eu, às vezes, brinco dizendo que eu concordo com o Harari. Eu acho que o clímax da espécie foi no Paleolítico Superior. De lá para cá é só decadência. Mas, assim, se alguém da pré-história chegasse e olhasse esses depoimentos, ele ia se sentir em casa. Ele ia dizer, olha, eles continuam acreditando no que a gente acredita. A espécie é pré-histórica, só declinou de lá para cá. E vamos agora para o nosso jogo rápido. Thaís, que amuleto você carrega na sua bolsa? Você vai ficar desapontado e não é por autossuficiência, mas eu não carrego nenhum. Como não? Não, eu carregava há muito tempo uma reza assim, pequenininha, embrulhada num saquinho que minha bisavó tinha me dado, mas eu perdi. E eu guardava mais, como aquele nosso entrevistado, pela avó do que pela reza, né? Porque era uma lembrança afetiva. Mas, então eu não carrego nada, não, Pondé. Sabe o que eu não deixo de carregar, que vai parecer uma heresia, mas é verdade, e que não muita gente carrega hoje na bolsa, é dinheiro. Isso eu não deixo de carregar na bolsa. Cash, é. Que é sagrado para muita gente. Aliás, alguns acham que é a única coisa sagrada hoje em dia. Mas não porque é sagrado, mas porque de alguma forma também te protege de várias coisas. Pondé, a gente já viu que no meio da natureza, da grandiosidade, da magnitude da natureza, até um macaco consegue sentir a manifestação do sublime, do sagrado. Agora, quero saber, numa metrópole como a nossa, em São Paulo, na periferia de uma metrópole, de uma cidade como São Paulo, é possível ou é impossível ter contato com o sublime? Olha, o sublime compreendido como aquilo que é gigantesco, avassalador, poderoso e belo e nos causa uma experiência estética de beleza, não diria exatamente dessa forma que é possível numa metrópole se conseguir isso. Mas pessoas podem sentir experiências do sagrado, por exemplo, entrando numa igreja. Eu acho as igrejas católicas as mais bonitas de todas, né? E não sou católico, por isso não estou fazendo propaganda antes que alguém... Hoje todo mundo acha que quando você fala A, está fazendo propaganda de A, né? É o efeito da estupidez da polarização. Mas assim,
Eu acho que muitas pessoas conseguem entrar em igrejas católicas, que normalmente são muito bonitas, o próprio silêncio do lugar, né? O sentimento de que ali não há aquele inferninho, acho que pode levar uma pessoa a sentir uma experiência semelhante ao sublime, semelhante ao sagrado. E aí eu diria que talvez o silêncio, que no nosso primo irmão o macaco, naquela cena parece haver, né? O silêncio num ambiente como esse pode nos produzir uma experiência de elevação espiritual. E o sagrado, fora do lugar, pode estar até na política? Estamos falando sobre as diferentes perspectivas do sagrado e vimos até agora que o sagrado pode estar em todo lugar. Mas Mircea Eliade, de quem a gente já falou agora há pouco, disse que é possível encontrar o sagrado até num show de rock. O que ele quis dizer com isso, Pondé? Isso é uma preocupação que o Mircea Eliade tem, principalmente mais no final da vida dele, nos seus diários, que são publicados, né? Claro, se eu não tinha lido. Mas assim, em que ele estava dentro de um processo de secularização, né, que todo mundo sabe, ele se preocupava com para onde ia o sagrado, né? Onde que você podia perceber essa manifestação. E no caso do show de rock, a música, o transe, veja, ele morreu nos anos 80, 86, por aí, 85. Ou seja, ele estava olhando os anos 60, os anos 70 nos Estados Unidos, em mesmo parte dos anos 80 em que ele viveu, e aqueles shows de... Imagina um show de Beatles, cara. Que as pessoas entravam em surto, gritavam, berravam. Então ele percebeu a analogia estética, né? Inclusive no gestual, né? Aqueles braços erguidos. Sim, para cima, sim, fazendo aquela assim. Aquela coreografia coletiva. E no caso dos Beatles e outras bandas de rock, aquelas meninas todas enlouquecidas, querendo pegar neles, pegar na roupa deles, né? Ou carregar foto deles assim nos braços, como se fosse uma foto sagrada. Então, essa analogia que faz o Eliade é absolutamente razoável, né? É isso que ele queria dizer com o show de rock. E, Pondé, então, como que a política está inserida nesse universo sagrado? Pelo mesmo caminho dos rituais, dos movimentos, é também uma herança desse homos religiosos de que fala o Eliade? Olha, eu acho que sim, ele mesmo faz esse tipo de analogia. Acho que tem dois níveis. Na linha do que a gente falava, tem um nível que é os grandes discursos do Lenin ou do Trotsky, que também era um grande retórico, né? Do Hitler, do Mussolini, do Fidel, né? Quer dizer, homens extremamente carismáticos, né? Que quando você vê fotos ou você vê vídeos, né? E mostra as pessoas estão olhando para esses homens como de fato estivessem olhando para um Deus. No caso do Lenin, inclusive o mumificaram e ele ficou ali exposto anos para que as pessoas pudessem chegar perto dele, né? E com isso assimilar a energia, entre aspas, daquele homem que mudou a história da Rússia, ia mudar a história do mundo. Então tem esse elemento que é muito estético, né? No sentido que a gente falava antes, e tem um outro elemento que talvez seja mais profundo e ultrapasse a dimensão estética dos grandes discursos políticos ao longo do século XX, principalmente, e adentra o território que você reconhece, por exemplo, quando você lê textos de época da Revolução Francesa, ou romances que passam-se na época da Revolução Francesa, em que você vê revolucionários franceses falarem a República. O que é que eu estou querendo dizer, Thaís? É que a história
E a ideia de que a história tem um destino político e que existem pessoas ou classes sociais que carregam consigo esse destino político, também é uma forma da política ocupar o lugar da religião. Entende? Inclusive naquilo, frase famosa em teologia, a política tomou o lugar da graça. A graça é a restauradora do mundo, a graça de Deus. E a partir, principalmente do 18, grande erupção, Revolução Francesa, a política quer tomar o lugar de restauradora do mundo, né? E até hoje a gente está um pouco nessa batidinha miserável aí. E será que a política redime o mundo? O historiador José Alves de Freitas Neto fez a sua análise. Vamos ouvi-lo. A política não redime o mundo, mas desde o pensamento filosófico de Aristóteles, ou até mesmo aos debates mais contemporâneos, ela é a única possibilidade de nós, humanos, estabelecermos pactos, construirmos consensos e estabelecermos caminhos para podermos permanecer neste planeta. Hannah Arendt sempre chamou muita atenção a respeito deste tema, do ponto de vista de que existe uma grande dignidade no exercício da política. De que política estamos falando? Da política que seja capaz de pensar o bem comum, de pensar nas necessidades dos outros, de dar testemunho das diferenças, de convivermos com as pluralidades. Neste sentido, é o debate público, é a conversa, é a construção coletiva que faz com que a gente possa avançar. Dessa forma, não há um discurso religioso, sagrado, ou um discurso profético para definir quem pode mandar. Mas as questões que nos levam a pensar a política é de que, se existem sociedades que se organizam melhor ou pior, depende muito do como as pessoas podem atuar neste mesmo espaço. Sem dúvida nenhuma, Aristóteles, assim como Políbios, né, grego radicado em Roma a maior parte do tempo, entendia que a política está voltada para o bem comum mesmo. Isso é evidente. A política deve cuidar do bem comum. A diferença entre os antigos e a partir do 18 é que os antigos entendiam que cuidar desse bem comum era fundamental, porque senão o mundo ficava pior do que já era. Não havia no entendimento dos antigos, fora o surto da República do Platão, que ele logo se reviu, não havia nos antigos a ideia de que a política era salvífica ao longo da história, ou que a função da política, para além de cuidar do bem comum e evitar que a sociedade piorasse, a política tinha que melhorar a sociedade. Essa é a diferença muito grande que existe entre a concepção de política antiga e a concepção de política a partir do século XVIII, né? E, sem dúvida nenhuma, isso implica que as sociedades não podem viver sem política, né? Isso sem dúvida nenhuma. Agora, uma outra coisa, o elemento vinculado à questão religiosa na política é a ideia de que, para você fazer revoluções, para você aderir a ideologias, você precisa de uma motivação que é muito próxima à motivação religiosa, né? De que tem muitos autores por aí hoje que inclusive falam isso abertamente. Ou seja, a política tem que funcionar como adesão a um sistema religioso, para que você tenha força o suficiente para querer rodar o mundo a seu favor. E por isso eu diria o seguinte: a polarização, de fato, é o fim da política. E a política que a gente vive hoje é a polarização. Ninguém está debatendo, encontrando, fazendo debate público sobre coisa nenhuma. A polarização é o seguinte: está no nosso time aqui, certo? Então é só esse time que debate. O outro time não se debate, eles debatem entre eles e os dois se odeiam um em relação ao outro. E se alguém não tiver num time ou no outro, quem sofre com a perda cognitiva da polarização acaba não conseguindo entender e falar: não tem registro, não tem registro. Eu não consigo entender o que essa pessoa fala. No filme O Contato, a atriz Judy Foster interpreta uma cientista que se depara com a vastidão do universo. Vamos ver. Bom, esse filme é baseado no livro do Carl Sagan, né? Que era um cético, mas era um cético sofisticadíssimo. E você, quando lê ele, você percebe que não era um cético iniciante. O que eu quero dizer com isso? Essa cena traduz. Essa personagem é o Carl Sagan no filme, né? Que isso é um romance, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é o livro que deixou ele famoso fora da ciência, né? Não é. Mas esse é um romance
que é uma história de uma cientista cética que já buscou vida em outros planetas e não encontrou, e acredita no método científico e não, né? E aí tem toda uma história que eu vou fazer uma história longa, curta, não vou entrar, quem quiser veja o filme, que deve estar por aí, mas ela é mandada numa missão, né, para investigar um determinado povo que supostamente teria mandado a fórmula de uma nave para ir até lá. E é essa nave que ela está, só que quando acontece isso, que ela chega do outro lado, de uma espécie de caminho de minhoca, ela vê imagens do universo, que ela começa, a fala dela e o olho dela, a expressão facial dela, segue do um evento celestial, alguma coisa assim ela fala. E você vê a imagem bonita que está na frente dela. Depois ela muda, não tem palavras. Né? Aí ela repete, não tem palavras. Deviam ter mandado um poeta. Aí ela fala, é lindo, lindo. Poesia. Deviam ter mandado um poeta. Então, essa cena, ela é didática no bom sentido do que significa uma experiência do sublime. Sorte de quem consegue ter uma experiência como essa na vida. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.